uma alegria poder voltar a esse canal e saudar. Dessa vez eu saldo, e olha que alegria, eu saldo os mais de 1000 inscritos, cada um dos 1000 inscritos nesse canal. É uma alegria, eu agradeço, louvo a Deus em primeiro lugar, mas agradeço a você que tem assim compartilhado esse canal e por esse motivo as pessoas têm assim tido mais acesso. Eu também, é claro, elogio e reconheço o bom trabalho que a Cássia tem feito, ela cuida da parte técnica, e chegamos a mais de 1000 pessoas e queremos, claro, o limite é aquilo que Deus quer para nós. De um lado a gente sabe que só crescemos se Deus permitir, então queremos assim continuar propagando o Evangelho de Jesus. Você sabe que eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, meu nome é Valdir, e eu estive lendo até o ano passado, na verdade o ano passado inteiro, 2023, o Evangelho de Lucas. Eu estou agora no livro de Atos, mas se você me acompanha assim no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, você vê que lá todos os dias eu compartilho alguma mensagem da palavra de Deus que eu tenho lido. E por esse motivo que eu quero compartilhar agora nesse vídeo uma mensagem que eu fiz baseada no Evangelho de Lucas. Lucas 9, 16 e 17. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que o distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Olha só. Você acredita em milagres? Você vai dizer, eu acredito nos milagres da Bíblia. Ok, eu também. Mas você acredita em milagres nos dias de hoje? Eu acredito, porque já presenciei vários milagres. Claro que os milagres de Jesus são os relatados na Bíblia, né, de Jesus e daqueles a quem Deus deu autoridade, são extraordinários. Eu fico pensando no milagre de hoje. O Senhor abençoando os 5 pães e 2 peixes, em seguida ordenando aos discípulos que distribuísse e deu para alimentar 10.000 pessoas. O texto diz que somente homens eram cerca de 5.000. Eu acredito que quando Jesus cortou o pão, assim, distribuiu o pão, distribuiu os peixes, os apóstolos, os discípulos ficaram assim reticentes, pensando como é que vamos alimentar tanta gente com apenas isso. Aí veio o milagre registrado em todos os evangelhos, na verdade, mas eu utilizei o de Lucas, que além de alimentar aquela multidão, ainda recolheram 12 cestos, ou seja, cada um dos apóstolos distribuíram e ainda recolheram 12 cestos. Não é de estranhar que o povo, quando ficou percebendo isso, o texto paralelo do Evangelho de João, lá no capítulo 6, 6,15, diz que o povo queria fazer de Jesus o seu rei terreno. Claro, quem não quer ter um rei terreno que alimenta a fome? Que de tão poucos peixes consegue assim alimentar uma multidão. Esse milagre de Jesus é notável. E hoje em dia, quando eu falo que acredito em milagres, claro que milagres como esse dificilmente vão assim se realizar literalmente, o Senhor não está no nosso meio. Quando eu digo que acredito em milagres, eu não estou falando dos dons miraculosos, não. A gente que lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, sabe que esses milagres, esses dons miraculosos ficaram com os apóstolos, que transmitiam a pessoas, e quando todos morreram, os dons miraculosos cessaram. Hoje em dia, os dons que existem no mundo religioso é muito diferente assim daquilo que os apóstolos assim faziam. No entanto, Deus continua ouvindo as nossas orações. O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. E se nós tivéssemos um escritor inspirado por Deus, como Lucas, como Mateus, como João, que Deus revelasse o que estava acontecendo por trás daquele acontecimento, muitos milagres hoje nós teríamos relatado. É que ficou realmente, o Novo Testamento fechou, não há mais nenhum escritor bíblico dessa natureza, mas a realidade é aquela que um amigo meu,
Ele não é, ele, eu não sei até que ponto ele conhece o Evangelho, bem pouco, mas ele diz o seguinte: quando a situação fica desesperadora e não temos mais esperança nenhuma, aí é que Deus surge e realiza milagres. Eu concordo. Como foi naquela multiplicação dos pães? Dá para explicar como que 5 pães e 2 peixinhos alimenta cerca de 10 mil pessoas? Não, não dá. Aceita-se que foi um milagre e que é o poder de Deus. É o que acontece nos dias de hoje. Deixe-me exemplificar alguns milagres que ocorreram na minha vida. Como explicar? Isso aconteceu comigo. Houve um momento, alguns anos atrás, em que eu estava numa situação financeira muito complicada e eu comecei a pedir a Deus dinheiro. Dinheiro. Eu comecei a pedir a Deus, assim, recursos financeiros. E eu falei para Deus, não é o meu salário, porque o meu salário, naquela época, eu estava tão assim, fora de mim, eu estava tão assim, desorganizado, que o meu salário não adiantava. Eu precisava de dinheiro além do meu salário mensal. E eu comecei a orar. E quem me conhece sabe que eu sou insistente nas orações. Eu comecei a orar e orei todos os dias. Por 90 dias. Todos os dias eu chegava diante de Deus com as minhas petições e dizia, ó Senhor, eu falava das petições, do agradecimento, mas eu falava, Senhor, o Senhor não esquece de mim. Eu preciso de dinheiro extra, de recursos financeiros assim extra. Pois é. Naquela época, 2012, se não me engano, eu tinha um direito para receber de valores que não eram pagos. Eram pagos 5 dias por ano. 5 dias, eu tinha na verdade 135 dias, mas estava se pagando 5 dias por ano. De repente, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: de repente o novo presidente do Tribunal de Justiça entrou e ele começou a liberar 12 dias por mês. Olha só, de 5 dias por ano, 12 dias por mês. Eu tinha 135 dias na casa. Isso quer dizer o quê? Por mais de 10 meses eu recebi todos os meses 12 dias além do meu salário normal. Pois é, eu lembro, os mais velhos lembram de um irmão chamado Timóteo. Ele participou conosco do Encontro Nacional de Obreiros Cristãos lá em Bugaçu em 1989. E uma frase que ele disse sobre a ideia de milagres, ele diz assim: quando acontece algo dessa natureza, por que não dizer glória a Deus por isso? E de fato, você sabe que eu acredito que quando eu comecei a orar, naquela época, diariamente, diariamente, 90 dias, e se houvesse um escritor inspirado por Deus daquela época, como nós tínhamos nos tempos da Bíblia, alguém como Lucas, alguém como Mateus, alguém como Paulo, ele escreveria assim: naqueles dias, após a oração de Valdir, a ordem saiu do céu e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, movido pela vontade divina, resolveu liberar valores para os servidores até então retidos. O ateu, quando ouve algo assim, diz: não, foi uma coincidência. Não, mas a pessoa de fé que orou esperando em Deus, ele diz: não, isso foi um milagre. E repetindo aquilo que o irmão Timóteo disse, por que não dizer glória a Deus por isso, uma vez que eu orei 90 dias pedindo algo e veio? Meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, minhas irmãs, nessas minhas mais de 3 décadas servindo a Jesus, após orar e ver o povo de Deus também orando, muitas vezes orando por muito tempo, eu já vi doentes desenganados pelos médicos se levantarem, casamentos serem restaurados, pessoas com coração duro se renderem ao senhorio de Jesus, confessando como Senhor e descendo as águas do batismo, criança prematura, como meu filho, que nasceu faltando 1 semana para 7 meses, e hoje é um jovem de 15 anos saudável. Por que não dizer glória a Deus por isso, se nós
oramos e o milagre veio. Por que não chamar pelo nome um milagre? Aconteceu. Às vezes agimos como agiram os irmãos lá em Atos 12. Pedro estava preso, e você lembra que eles estavam orando por Pedro, e você lembra também que um anjo de Deus foi mandado pelo Senhor que livrou Pedro. E quando Pedro bate na porta dizendo, sou eu que estou aqui, qual foi a reação? Não, imagina, quando a empregada, a Rod, atendeu lá, imagina, é um fantasma de Pedro. Por quê? Porque nós somos assim. Às vezes a bênção é tão grande, às vezes a resposta de Deus é tão maravilhosa, que a gente fala, belisca porque eu não estou acreditando. Nós não, às vezes acreditamos que oramos por aquilo, e exatamente aquilo que nós estávamos esperando aconteceu. Agora eu quero falar de um milagre que ocorre na minha casa mensalmente. 1 Reis 17,14 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pois é, e realmente a farinha e o azeite não acabou daquela viúva até o dia em que assim houve chuva. Pois é, eu costumo dizer, e eu até me torno repetitivo quando eu falo isso, que aqui em casa, todos os dias, a despensa, todos os meses, o mês vai passando, a despensa vai diminuindo. Diminui o arroz, diminui o feijão, diminui o óleo, diminui o café, vai diminuindo. Mas todos os meses, graças ao trabalho que o Senhor há 30 anos, há quase 30 anos, me presenteou no Tribunal de Justiça, há 30 anos, Deus nunca me deixou um dia sem trabalho. E eu dou graças a Deus por isso. O mês termina, e aí eu recebo, a minha esposa vai no mercado, e a despensa que até então estava vazia, estava esvaziando, ela volta assim a ser restaurada. O povo do milagre de hoje, do milagre dos pães e dos peixes, queria fazer de Jesus seu rei político. Eu dou graças a Deus, porque eu e você que já passou pelos passos da fé, de crer, arrepender, confessar, ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já fazemos parte do reino de Deus. Entendemos que o reino de Deus não é um reino físico, político, como eles entenderam, mas sabemos que o reino de Deus é o reino de Deus aqui na terra, é a igreja, e já fazemos parte desse reino. Deus já reina em nossas vidas, Jesus já governa em nossa vida da maneira correta, bíblica, não da maneira como o povo queria naquele dia. Eu acredito em milagres, porque sirvo a Ele, o Senhor, o Deus dos impossíveis, conforme o anjo disse para Maria lá em Lucas 1,37. Como relatado hoje na história de Jesus, milagres são inexplicáveis. E sabe uma coisa? Quando queremos explicá-los, podemos nos tornar como ateus e pensar, foi apenas coincidência. Essa mensagem ainda não está por escrito, mas logo logo ela estará lá no portal da igrejadecristo.net, e você poderá compartilhar com quem você quiser. Tenha certeza, o teu Deus, teu Pai, para aquele que já fez de Jesus o Senhor da sua vida, Deus pode fazer grandes coisas. Tudo o que nós precisarmos, não o que nós queremos, mas tudo o que nós precisamos, milagrosamente, o Senhor é poderoso para realizar em nós.